O gesto reconhecia algo importante, que esta casa, apesar de diferente das casas anteriores da nossa família, agora fazia parte da nossa história compartilhada. Ada mantinha maior distância, respondendo esporadicamente a mensagens, mas recusando convites para visitas. Nosso relacionamento sempre foi o mais tênue, e seu ressentimento pelas minhas conquistas acadêmicas remontava ao ensino médio. Mesmo assim, pequenas mudanças surgiram. Quando precisou de ajuda para criar um currículo para uma candidatura a emprego, ligou em vez de pedir à mãe que repassasse o pedido, como faria antes. O lugar parece bonito ao fundo, comentou durante nossa videochamada, notando as estantes embutidas atrás de mim. Você sempre teve um olho para essas coisas. Vindo de Ada, isso se qualificava como um elogio efusivo. Papai continuou sendo o último a resistir. Ele não tinha pisado em minha casa, embora mamãe relatasse que ele fazia perguntas sobre ela depois das visitas dela. O cartão de aniversário com o vale-presente da loja de materiais de construção foi seguido por um cartão de Natal assinado apenas com o seu nome, sem mensagem. Esses pequenos agradecimentos ofereciam esperança sem resolução. A cura veio de direções inesperadas. Entrei para a associação de moradores e me voluntariei para o projeto de horta comunitária, criando raízes diferentes. Essas novas conexões me deram uma perspectiva sobre a minha situação familiar, enquanto vizinhos compartilhavam histórias semelhantes de conquistas, criando repercussões complexas nos sistemas familiares. Meu pai não falou comigo por 2 anos depois que eu fiz meu doutorado, confidenciou Maria, uma professora que morava 3 casas abaixo. Ele estudou até a 8ª série e sentiu que meu diploma era, de alguma forma, uma crítica a ele. Demorou, mas ele finalmente se convenceu. Às vezes, as pessoas precisam de espaço para ajustar sua visão sobre você. A mudança mais significativa na minha forma de pensar veio através da terapia. Um passo que tomei 4 meses após o fracasso da reunião familiar. As sessões semanais me ajudaram a desembaraçar emoções complexas em torno do sucesso, da lealdade familiar e da identidade. Suas conquistas não diminuem o valor de ninguém, enfatizou minha terapeuta durante uma sessão particularmente difícil, e o desconforto deles com o seu sucesso não é algo que você precise resolver se tornando menor. Essa perspectiva me libertou da culpa que havia obscurecido minhas conquistas. Comecei a celebrar marcos abertamente, uma grande promoção no trabalho, a conclusão da reforma da varanda da frente, sem calcular imediatamente como esses sucessos poderiam ser percebidos pela minha família. 9 meses depois de se mudar, recebi uma mensagem inesperada do meu pai. Sua mãe disse que as calhas precisam ser limpas antes do inverno. Você tem alguém cuidando disso? A mensagem não continha nenhum carinho, nenhuma conexão pessoal, mas representava algo monumental: preocupação com a manutenção da minha casa, reconhecimento de sua importância e, talvez, uma oferta indireta de conhecimento prático. Recebi orçamentos, mas ainda não agendei ninguém. Respondi cuidadosamente. Alguma recomendação? A resposta dele veio surpreendentemente rápida. Essas empresas cobram caro demais. Posso dar uma olhada no próximo fim de semana, se você quiser. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu digitava minha aceitação. Quando liguei para minha mãe para confirmar, ela admitiu que o meu pai estava a ponderar a oferta há semanas, reunindo coragem para estender a mão da única forma que sabia. No sábado seguinte, tive a visão surreal da carrinha do meu pai na minha garagem. Ele apareceu vestido a trabalhar, a acenar com a cabeça secamente, como se tivesse chegado para um trabalho qualquer e não para sua primeira visita à casa da filha. A mãe o acompanhou, com um sorriso nervoso que revelava a importância daquele momento. Lindo lugar, disse-lhe rispidamente, avaliando o exterior com distanciamento profissional. Não se constroem mais assim. Vindo do meu pai, isso era um grande elogio. Mostrei a eles o passeio que havia planejado 9 meses antes, observando os olhos do meu pai se arregalarem levemente diante do trabalho artesanal da marcenaria original, e os dedos da minha mãe percorrerem as bancadas da cozinha que ela só vira em fotos. No quintal, meu pai examinava as calhas enquanto eu segurava a escada. A rotina familiar de trabalhar ao lado dele, passando ferramentas e seguindo instruções, diminuiu um pouco a distância entre nós. Você se saiu bem, Justine, disse-lhe baixinho enquanto guardávamos suas ferramentas. Não estou orgulhoso de você ou a sinto muito, mas um reconhecimento da minha conquista que lhe custou algo para dar. Aceitei-a pela concessão monumental que representava.
Naquela noite, sentado no balanço da minha varanda, observando o pôr do sol pintar meu jardim com uma luz dourada, refleti sobre a complexa jornada do ano anterior. A casa que inicialmente parecia romper meus laços familiares agora oferecia um tipo diferente de alicerce. Um lugar onde relacionamentos autênticos pudessem ser reconstruídos, tijolo por tijolo, com cuidado. Percebi que lar não se tratava apenas do espaço físico ou da conquista financeira que representava. Lar era criar um lugar onde eu pudesse ser eu mesma, mantendo as portas abertas para as pessoas que me moldaram. Por mais complicados que fossem esses relacionamentos, o caminho a seguir não seria simples nem direto. Algumas feridas levariam anos para cicatrizar completamente, se é que um dia cicatrizariam. Mas, sentado ali, observando as sombras se estenderem pelo meu jardim, senti paz ao saber que o verdadeiro sucesso inclui honrar sua jornada sem se desculpar pela distância percorrida. Você já teve que lidar com as emoções complexas que podem surgir ao superar suas origens? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, inscreva-se para ouvir mais reflexões sobre crescimento familiar e a criação de um lar em todas as suas formas. Curta e compartilhe se você conhece alguém que precisa ouvir que seu sucesso não precisa vir acompanhado de desculpas. Obrigada por estar aqui comigo hoje. E lembre-se, as casas mais bonitas são construídas sobre alicerces de autenticidade, não de perfeição. Meu nome é Florence. Aos 25 anos, nunca imaginei estar sentada em um escritório de advocacia, assistindo à implosão da minha família. A tensão era sufocante enquanto o testamento do meu avô era lido. O vovô Patrick foi o único que acreditou em mim, enquanto meus pais sempre deram preferência à minha irmã, Amanda. O que aconteceu depois mudou tudo. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Clique em curtir e inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de contadores de histórias da vida real. Crescendo em nossa imensa mansão em Boston, sempre me senti um objeto secundário na minha própria família. Meus pais, Caroline e William Thompson, nunca tentaram esconder sua preferência pela minha irmã mais velha, Amanda. Ela era 2 anos mais velha que eu, de uma beleza de tirar o fôlego, com os cabelos dourados da nossa mãe e a presença imponente do nosso pai. Eu, por outro lado, era mais quieta, mais pensativa, com cabelos castanho escuros e o que o vovô Patrick chamava de olhar de uma verdadeira empreendedora. Desde os primeiros dias que me lembro, sempre houve uma diferença gritante na forma como éramos tratados. Quando Amanda tirou nota máxima na 3ª série, meus pais deram uma festa extravagante para ela e compraram uma casa de bonecas feita sob medida que custou mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Quando alcancei o mesmo feito no ano seguinte, consegui um breve bom emprego em um jogo de tabuleiro comprado em uma loja. Esse padrão continuou durante toda a nossa infância. O quarto de Amanda era a fantasia de uma princesa que se tornou realidade, com móveis planejados, uma cama com dossel e um closet repleto de roupas de grife. Meu quarto, embora certamente agradável para os padrões normais, era visivelmente menos especial, com móveis de lojas de departamento e um armário cheio de roupas práticas. Nossas comemorações de aniversário contavam a mesma história. Os aniversários de Amanda eram eventos lendários com organizadores de festas profissionais, artistas famosos e listas de convidados que incluíam os filhos da elite de Boston. Meus aniversários geralmente eram pequenas reuniões familiares com um bolo da nossa confeitaria local. Aprendi a não esperar muito e a ser grato pelo que recebia, mas a desigualdade me incomodava profundamente. A única pessoa que parecia me ver de verdade, era meu avô, Patrick. Ele era o pai do meu pai, um milionário que construiu uma empresa de investimentos de sucesso do nada. Ao contrário dos meus pais, que herdaram riqueza e status, o avô Patrick conquistou tudo com trabalho duro e um aguçado senso de negócios. Talvez seja por isso que ele reconheceu algo em mim que meus pais não perceberam. Nunca esquecerei o dia em que eu tinha 12 anos e o vovô Patrick me levou ao seu escritório em casa durante uma reunião de família. Enquanto todos estavam concentrados na apresentação de Amanda em seu recente recital de piano, ele discretamente me pediu para segui-lo. Florence, disse ele, fechando a pesada porta de carvalho atrás de nós, quero te mostrar uma coisa. O escritório dele era meu lugar favorito no mundo, repleto de livros, mapas e lembranças de suas viagens de negócios. Cheirava a couro e a um leve toque do seu tabaco de cachimbo favorito. Ele pegou um diário encadernado em couro e o abriu, revelando páginas de anotações e cálculos manuscritos.
Foi assim que construí minha primeira empresa, explicou, não com diplomas sofisticados ou conexões familiares, mas com observação, paciência e pensamento estratégico. Fiquei hipnotizado enquanto ele me guiava por suas primeiras decisões empresariais, explicando conceitos complexos de maneiras que minha mente jovem conseguia compreender. O verdadeiro talento, Florence, disse ele, com os olhos brilhando, nem sempre é descoberto de imediato. Às vezes, ele precisa de tempo para se desenvolver longe dos holofotes. Aquele dia marcou o início do que se tornou nossa tradição especial. Sempre que havia uma reunião familiar, o vovô Patrick encontrava um jeito de passar um tempo comigo, me ensinando sobre investimentos, tendências de mercado e estratégia de negócios. Ele me dava livros para ler e pequenos desafios para resolver, sempre elogiando meu pensamento analítico e minha criatividade. Sob sua orientação, desenvolvi uma paixão por negócios e investimentos que moldaria meu futuro. Comecei pequenos empreendimentos no ensino médio, vendendo joias artesanais para colegas de classe e montando um serviço de tutoria para alunos mais jovens. O dinheiro que eu ganhava ia para uma conta poupança que meu avô me ajudou a abrir, me ensinando sobre juros compostos e o valor da poupança. Meu relacionamento crescente com o vovô Patrick não passou despercebido. Amanda revirava os olhos sempre que ele elogiava minha perspicácia para os negócios, e meus pais pareciam irritados por eu estar ocupando tanto tempo dele. Florence está sempre enclausurada com o papai, falando sobre coisas chatas de dinheiro, meu pai reclamou certa vez para minha mãe, sem perceber que eu os ouvia. Não é apropriado para uma menina tão obcecada por negócios. Mas o vovô Patrick discordou. Aquela garota tem o instinto empresarial dos Thompson mais forte do que qualquer outra que eu já tenha visto, disse-lhe ao meu pai com firmeza. Mais forte que você, William, e certamente mais forte que Amanda. Você deveria estar orgulhoso, não preocupado. Meu pai não gostou de ouvir isso, e isso só pareceu aumentar a distância entre como ele tratava Amanda e eu. Mas, com o incentivo do vovô Patrick, comecei a acreditar em mim mesmo, apesar da falta de fé dos meus pais. Estudei mais arduamente na escola, concentrando-me principalmente em matemática e economia, sabendo que um dia precisaria dessas habilidades para trilhar meu caminho no mundo dos negócios. Quando terminei o ensino médio, tive uma visão clara do que queria fazer da minha vida, graças ao vovô Patrick. Enquanto Amanda se concentrava em status social e em encontrar um marido rico, eu estava determinada a construir algo meu, assim como meu avô havia feito. A fé dele em mim foi a base sobre a qual construí minha autoconfiança, e eu precisaria de cada grama dela para o que estava por vir. As cartas de aceitação da faculdade chegaram na primavera do meu último ano. Eu havia me candidatado a várias universidades de ponta com programas de negócios sólidos e, para minha alegria, fui aceito na universidade dos meus sonhos com uma bolsa parcial. Embora a bolsa fosse significativa, não cobriria todas as despesas de uma universidade tão prestigiosa. Mesmo assim, fiquei eufórico e mal podia esperar para compartilhar a notícia com minha família. Quando anunciei minha aceitação no jantar, meu pai assentiu brevemente antes de se virar para Amanda e perguntar sobre seu dia. Minha mãe olhou para a carta e disse: "Que legal, querida, mas você já pensou em um lugar mais acessível?" Mais tarde naquela noite, aproximei-me deles na sala de estar para discutir os arranjos financeiros. Eu sabia que a faculdade era cara, mas, dada a riqueza da nossa família, presumi que eles ajudariam a cobrir os custos não cobertos pela minha bolsa. Eu estava errada. Florence, disse meu pai, parecendo desconfortável, sua mãe e eu achamos que está na hora de você aprender sobre independência financeira. Decidimos que você mesma deve financiar seus estudos. A bolsa vai ajudar, e você pode pegar empréstimos ou trabalhar meio período como muitos outros estudantes. Fiquei atordoado. Mas por quê? Temos dinheiro para isso, não é? Minha mãe suspirou. Claro que podemos pagar, mas não é esse o ponto. Você sempre se interessou por negócios e gestão financeira. Esta é uma oportunidade para você colocar esses interesses em prática. Vai ser bom para você. A decisão deles pareceu especialmente cruel 3 meses depois, quando anunciaram com orgulho que enviariam Amanda para estudar design de moda em Paris, pagando integralmente sua mensalidade, um apartamento de luxo no 16º arrondissement e uma generosa mesada. Quando questionei a disparidade óbvia, meu pai simplesmente disse: "A Amanda é diferente. Ela não é tão engenhosa quanto você." Sem outra escolha, abracei a oportunidade de independência financeira.
Contraí empréstimos estudantis modestos e encontrei 2 empregos de meio período, um na biblioteca da universidade e outro como garçonete em um café perto do campus. Entre aulas, estudos e trabalho, mal tinha tempo para dormir, muito menos para aproveitar as experiências típicas da faculdade. Durante a semana de orientação, conheci Lauren Matthews, minha colega de quarto designada. Ela vinha de uma família de classe média de Ohio e estava estudando com uma bolsa integral. Inteligente, prática e genuinamente gentil, Lauren rapidamente se tornou a amiga que eu nunca tive na infância. "Seus pais fizeram o quê?", exclamou ela quando finalmente contei minha situação. "Isso é loucura, Florence. Eles estão mandando sua irmã para Paris enquanto você trabalha em 2 empregos." Dei de ombros, tentando esconder o quanto doía. "Dizem que estão me ensinando independência." Lauren estreitou os olhos. "Isso não é ensinar independência. É favoritismo, pura e simplesmente." Nos meses seguintes, Lauren se tornou minha confidente mais próxima. Ao contrário das amizades superficiais que eu tinha no ensino médio, onde as conexões eram baseadas em status familiar e riqueza, minha amizade com Lauren era autêntica. Apoiávamos uma outra nas sessões de estudo até altas horas da noite, celebrávamos pequenas vitórias e nos confortávamos nas decepções. Durante as férias de outono, quando a maioria dos alunos ia para casa, fiquei no dormitório quase vazio. A ideia de voltar para casa, onde Amanda inevitavelmente desfilaria suas experiências parisienses, era dolorosa demais. Lauren, percebendo, eu me vi passando a maior parte dos feriados com a família Matthews ou na escola. Minhas raras visitas em casa eram tensas e desconfortáveis. Amanda dominava as conversas com histórias de sua vida glamourosa em Paris, meus pais ouvindo cada palavra dela, mal reconhecendo minhas conquistas acadêmicas ou o fato de eu manter um GPA de 3,9 enquanto trabalhava em 2 empregos. Durante todo esse tempo, o vovô Patrick continuou sendo meu firme apoiador. Ele não podia contradizer abertamente as decisões dos meus pais, mas encontrava maneiras de ajudar. De vez em quando, chegavam pacotes de cuidados pessoais ao meu dormitório, contendo presentes atenciosos e, geralmente, um envelope com dinheiro guardado entre as páginas de um livro de negócios. "Continue, Florence", ele escrevia com sua caligrafia característica. "Eu vejo seu potencial, mesmo que outros ainda não o vejam." Seu apoio secreto e a amizade de Lauren me deram força para perseverar. Eu me destaquei academicamente, estabelecendo conexões com professores que reconheceram minha aptidão para estratégia de negócios e análise financeira. No 3º ano, consegui um estágio impressionante em uma startup de tecnologia financeira, onde adquiri experiência prática que se mostraria inestimável mais tarde. Quando o dia da formatura finalmente chegou, eu esperava que pelo menos essa conquista trouxesse algum reconhecimento dos meus pais. Eu estava me formando summa cum laude com dupla especialização em administração e ciência da computação e já havia recebido várias ofertas de emprego. Meus pais compareceram à cerimônia, mas a atenção deles estava claramente em outro lugar. Amanda tinha começado a namorar recentemente o filho de uma família importante de Boston, e minha mãe passou a maior parte do dia discutindo o potencial do relacionamento, enquanto meu pai checava o celular sem parar. Após a cerimônia, o vovô Patrick me abraçou com força. "Estou tão orgulhoso de você, Florence", sussurrou ele. "Você superou todos os obstáculos que colocaram no seu caminho, e fez isso com elegância e determinação. Essa é a marca de uma verdadeira mulher de negócios." Quando nos reunimos para jantar em um restaurante caro que meu pai havia escolhido, percebi que a comemoração não era realmente para mim. Era mais uma oportunidade para meus pais se conectarem com outras famílias ricas cujos filhos também estavam se formando. Amanda, que viera de Paris, chamava a atenção com histórias de aventuras europeias e contatos famosos na indústria da moda. Sentei-me em silêncio, o peso de 4 anos de exaustão, solidão e tratamento desigual me oprimindo. Mas por baixo daquele peso havia algo novo, uma determinação inabalável. Eu havia provado que conseguiria ter sucesso sem o apoio dos meus pais. Agora eu estava pronta para construir algo meu, algo que os obrigaria a finalmente me enxergar. 2 meses após a formatura, Lauren e eu dividíamos um pequeno apartamento em Boston. Ambas tínhamos empregos corporativos de nível básico, mas, tarde da noite, movidas por comida para viagem e determinação, trabalhávamos em nossa verdadeira paixão. Havíamos identificado uma lacuna no mercado,
Estudantes universitários e recém-formados precisavam de melhores ferramentas para administrar suas finanças, construir crédito e começar a investir, mesmo com pequenas quantias de dinheiro. E se criássemos um aplicativo? Sugeriu Lauren certa noite. Algo projetado especificamente para pessoas como nós, que não nascem com um fundo fiduciário, mas ainda querem construir segurança financeira. A ideia ressoou com tudo que o vovô Patrick havia me ensinado. Eu vim economizando a maior parte do dinheiro que ele me mandava durante a faculdade, além dos meus ganhos com empregos de meio período. Não era uma fortuna, mas foi o suficiente para começar a desenvolver nossa ideia. Passamos os fins de semana pesquisando o mercado, entrevistando usuários em potencial e delineando recursos para o nosso aplicativo. Lauren, formada em ciência da computação com especialização em psicologia, tinha as habilidades técnicas para começar a construir um protótipo, enquanto eu me concentrava no modelo de negócios e nos componentes de educação financeira. À medida que nosso conceito tomava forma, percebi que precisávamos de mais capital para transformar nosso protótipo em um produto totalmente funcional. Tínhamos esgotado a maior parte de nossas economias e, embora acreditássemos na ideia, precisávamos de investimento adicional para torná-la realidade. Apesar do meu relacionamento complicado com meus pais, decidi procurá-los em busca de conselhos e, possivelmente, apoio financeiro. Eles haviam construído conexões em toda a comunidade empresarial de Boston, e eu esperava que pudessem enxergar o potencial da nossa ideia, mesmo que nunca o tivessem percebido plenamente em mim. Marquei um jantar com eles no restaurante favorito deles, preparando cuidadosamente meu discurso e levando nosso plano de negócios e demonstrações de protótipos. Cheguei cedo e ensaiei meus pontos de apresentação enquanto os esperava. Quando chegaram, meu pai imediatamente começou a contar uma história sobre uma partida de golfe com um sócio, enquanto minha mãe perguntava sobre as últimas atividades de Amanda em Paris. Demorou 20 minutos até que eles perguntassem sobre a minha vida. Na verdade, eu disse, aproveitando a oportunidade, eu queria discutir algo importante com você. Lauren e eu estamos desenvolvendo um aplicativo de tecnologia financeira para estudantes universitários e recém-formados. Concluímos a pesquisa de mercado e construímos um protótipo funcional, mas precisamos de capital adicional para o lançamento completo. Peguei meu tablet e comecei a explicar nosso plano de negócios, a oportunidade de mercado e nosso protótipo. Eu já havia praticado esse discurso dezenas de vezes, refinando-o com base no feedback de mentores de uma incubadora de startups local. Antes que eu pudesse terminar, meu pai me interrompeu. Florence, tudo isso parece muito ambicioso, mas você realmente acha que duas garotas com praticamente nenhuma experiência em negócios podem ter sucesso em tecnologia financeira? É uma área extremamente competitiva. Fizemos uma pesquisa extensa, respondi, tentando manter a compostura, e identificamos um nicho específico que atualmente não é atendido. Minha mãe deu um tapinha na minha mão de um jeito que soou condescendente em vez de solidário. Querida, não seria mais fácil adquirir experiência em uma empresa já estabelecida primeiro? Talvez daqui a alguns anos, depois de aprender como as empresas realmente funcionam, você possa revisitar essa ideia. Tenho experiência, respondi. Meu estágio foi em uma startup de fintech e estudo princípios de negócios desde os 12 anos com o vovô Patrick. Ao mencionar meu avô, a expressão do meu pai endureceu. As ideias do meu pai sobre negócios são um tanto ultrapassadas, Florence. E mexer com ações como um hobby dificilmente é uma preparação para administrar uma empresa de verdade. Respirei fundo. Não estamos pedindo esmola. Estamos buscando investimento em um negócio com potencial real. Ofereceríamos ações em troca de capital, assim como qualquer outra startup em busca de investimento. Eles trocaram olhares, e meu pai riu, não um riso caloroso, mas um riso de desprezo que me fez revirar o estômago. Florence, seja realista. Sua ideia de aplicativo é, no mínimo, ingênua. Você deveria se concentrar em construir sua carreira pelos canais tradicionais. Essa fantasia empreendedora vai levar à decepção. Mas você investiu na marca de moda da Amanda, eu disse, sem conseguir esconder a mágoa na minha voz. Ela também não tinha experiência em administrar um negócio. Isso é completamente diferente, interrompeu minha mãe bruscamente. Amanda tem talento nato e contatos na indústria, e compramos um apartamento para ela em Manhattan, sem investir no negócio dela, embora estejamos ajudando-a a inaugurar sua boutique na próxima primavera. Fiquei em silêncio, atordoado,
enquanto eles revelavam que haviam comprado recentemente um apartamento de $2 milhões para Amanda em Nova York e estavam investindo mais $1,5 milhão no lançamento de sua marca de moda, apesar de ela não ter mais experiência em negócios do que eu. Sua irmã tem uma visão clara e expertise no setor, explicou meu pai, como se isso justificasse tudo. O que você está propondo é essencialmente um projeto estudantil. Não é um empreendimento comercial sério. Juntei meus materiais e me levantei, com as mãos tremendo levemente. Obrigada pelo seu tempo, consegui dizer. Agradeço a sua perspectiva. Saí do restaurante, lutando contra as lágrimas de frustração e mágoa. Quando voltei para o nosso apartamento, Lauren olhou para o meu rosto e soube. Eles disseram que não, perguntou ela gentilmente. Eles disseram mais do que não, respondi, relatando a reação de desdém deles. Riram da nossa ideia e me disseram que eu estava sendo ingênua. Depois, mencionaram casualmente que tinham acabado de comprar um apartamento de $2 milhões para Amanda em Manhattan e estavam investindo no lançamento da marca de moda dela. A expressão de Lauren mudou de simpatia para raiva. Isso é absolutamente injusto. Seu plano de negócios é sólido, Florence. Verificamos nosso mercado. Temos um protótipo funcional. O que mais eles poderiam querer? Aparentemente, eles querem que eu não seja eu, disse eu, amargamente. Se eu fosse a Amanda, eles estariam investindo dinheiro neste projeto. Naquela noite, sentindo-me mais deprimida do que nunca, recebi um telefonema do vovô Patrick. Foi como se ele sentisse que eu precisava dele. Como vai, minha menina? Perguntou ele, com a voz calorosa e familiar. Não consegui evitar. Tudo veio era exaustivo, e havia noites em que eu me perguntava se meus pais estavam certos, afinal. Talvez fosse apenas um sonho ingênuo. Mas cada vez que a dúvida surgia, eu me lembrava da fé inabalável do vovô Patrick em mim e do conhecimento prático que ele havia compartilhado. Seguimos em frente, determinados a provar que nossa ideia tinha mérito, mesmo que minha própria família não conseguisse enxergar isso. A ligação chegou numa manhã de terça-feira de outubro. Eu estava na minha mesa, revisando o feedback dos usuários sobre o nosso mais recente protótipo de aplicativo, quando meu telefone acendeu com o nome do meu pai. Ele raramente me ligava, então imediatamente percebi que algo estava errado. Florence, disse ele, com a voz estranhamente trêmula, é o vovô Patrick. Ele teve um ataque cardíaco hoje de manhã. Ele não resistiu. O mundo pareceu parar. O escritório movimentado ao meu redor desapareceu, e tudo o que eu conseguia ouvir era o bater do meu próprio coração. Vovô Patrick, morto. Não podia ser verdade. Ele tinha apenas 78 anos, ainda afiado como sempre, ainda jogando golfe 2 vezes por semana. Florence, você está aí? A voz do meu pai parecia vir de muito longe. Sim, consegui sussurrar. Quando? Quando aconteceu? Por volta das 4 da manhã. A governanta o encontrou quando chegou. O médico disse que foi rápido. Ele não teria sofrido. Não me lembro muito da conversa depois disso. De alguma forma, consegui dar os detalhes necessários sobre os preparativos do funeral e o horário de chegada à casa da família. Depois de desligar, fiquei imóvel, incapaz de processar a realidade de que a única pessoa que sempre acreditou em mim, que moldou meu caminho e me deu força, havia partido de repente. Lauren me encontrou ainda sentada ali 1 hora depois, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Sem dizer uma palavra, ela me abraçou e me segurou enquanto eu finalmente desabei completamente. Ele foi o único que realmente me viu, solucei. O único na minha família que acreditou em mim. Os dias que antecederam o funeral passaram como um borrão de tristeza. Voltei para a casa dos meus pais, agora repleta de parentes de todo o país. Em meio à reunião sombria, senti-me estranhamente desconectada de todos, como se a minha dor existisse numa dimensão diferente da deles. Amanda veio de Nova York, dramaticamente vestida com um traje de luto preto de grife. Ela chorava alto ao falar com parentes, mas enxugava os olhos rapidamente quando achava que ninguém estava olhando. Em um momento de silêncio, ouvi-a perguntar ao nosso pai sobre a situação da herança, enquanto estava perto da mesa de comida no velório. O funeral foi realizado na imponente igreja antiga onde gerações de Thompsons marcaram marcos da vida. O enorme edifício de pedra estava lotado.
O avô Patrick era muito respeitado tanto no meio empresarial quanto no filantrópico. Sentei-me no banco da frente com meus pais e Amanda, sentindo-me exposto e invisível. Quando chegou a hora dos familiares falarem, Amanda foi a primeira, fazendo um discurso polido sobre a generosidade e os valores familiares do vovô. Foi eloquente, mas de certa forma vazio, sem mencionar nada específico sobre o relacionamento deles, porque, na verdade, eles mal tinham tido um. Quando chegou a minha vez, levantei-me com as pernas trêmulas e caminhei até o pódio. Olhando para o mar de rostos, respirei fundo e falei com o coração. O vovô Patrick me ensinou que o verdadeiro sucesso não é medido pelo que você tem, mas pelo que você constrói e quem você ajuda ao longo do caminho. Comecei. Quando eu tinha 12 anos, ele me mostrou seu primeiro diário de negócios e me disse que o verdadeiro talento às vezes precisa de tempo para se desenvolver longe dos holofotes. Compartilhei histórias de nossas tardes em seu escritório, das aulas de negócios disfarçadas de brincadeiras e de como ele me incentivou a pensar com independência e perseverar apesar dos obstáculos. Quando terminei de falar, muitos na congregação estavam enxugando as lágrimas, e vários dos colegas de trabalho do vovô assentiram em reconhecimento ao homem que eu havia descrito. Quando voltei para o meu lugar, minha mãe se inclinou e sussurrou asperamente: "Você precisava ser tão dramática? Isso não tem a ver com você, Florence." Suas palavras me magoaram, mas eu não me importava com a aprovação dela. Eu havia honrado o vovô Patrick com sinceridade, e era isso que importava. Na recepção após a cerimônia, o Sr. Thompson, advogado e amigo de longa data do vovô Patrick, aproximou-se de mim em voz baixa. "Seu avô falava muito de você, Florence", disse ele, com os cantos dos olhos gentis franzidos. "Ele tinha imenso orgulho de você." Minha garganta se apertou com uma nova tristeza. Ele significava tudo para mim. O Sr. Thompson assentiu. "Eu sei, e há assuntos que devemos discutir, mas não hoje. A leitura do testamento será na próxima semana, quinta-feira, às 10 horas, no meu escritório. Por favor, esteja lá." Os dias que se seguiram ao funeral foram estranhamente vazios. Voltei ao trabalho e ao nosso apartamento, mas tudo parecia sem sentido. Lauren fez o possível para me confortar, mas a perda do vovô Patrick deixou um vazio que nada poderia preencher. O desenvolvimento do nosso aplicativo continuou, mas sem o meu entusiasmo habitual. Tínhamos feito progressos com potenciais investidores, mas agora enfrentávamos um prazo crítico para o financiamento. Se não conseguíssemos garantir capital no mês seguinte, poderíamos ter que abandonar o projeto por completo. O momento não poderia ter sido pior. Mas a tristeza havia minado meu espírito de luta. "Talvez meus pais estivessem certos", disse eu a Lauren certa noite, enquanto estávamos sentados cercados por notas de desenvolvimento e projeções financeiras. "Talvez isso sempre tenha sido apenas uma fantasia." "Não diga isso", disse Lauren com firmeza. "Você está de luto, Florence. Não tome nenhuma decisão agora. Vamos terminar a leitura do testamento e depois podemos reavaliar." Na noite anterior à leitura do testamento, sonhei com o vovô Patrick. Estávamos em seu escritório, a luz do sol entrando pelas janelas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Ele me mostrava um mapa, apontando para lugares que eu não conseguia ver direito. "Lembra do que eu te ensinei, Florence?", disse ele, com os olhos brilhando com a luz familiar. "Às vezes, as coisas mais valiosas estão escondidas à vista de todos." Acordei com lágrimas nos olhos, mas também com uma estranha sensação de calma. O que quer que acontecesse na leitura do testamento, eu enfrentaria com a dignidade e a resiliência que o vovô Patrick sempre admirou em mim. O escritório de advocacia do Sr. Thompson ocupava o último andar de um edifício imponente no centro de Boston. A sala de conferências, onde nos reunimos para a leitura do testamento, era revestida de madeira escura e tinha grandes janelas com vista para a cidade. Uma longa mesa de mogno dominava o centro, cercada por cadeiras de couro que rangiam suavemente conforme os familiares se sentavam. Cheguei 15 minutos mais cedo, cumprimentando educadamente o assistente do Sr. Thompson antes de me sentar na outra ponta da mesa. Aos poucos, a sala foi se enchendo de familiares, alguns que eu via com frequência e outros que mal reconhecia de reuniões ocasionais de fim de ano. Meus pais entraram com Amanda, os três impecavelmente vestidos com roupas de luto de grife. Meu pai parecia sério, minha mãe ansiosa e Amanda entediada enquanto mexia no celular. Eles se sentaram na outra ponta da mesa, mal me notando.
O tio James, irmão mais novo do meu pai, chegou por último, desculpando-se pelo atraso. Ao contrário do meu pai, o tio James nunca se interessou pelos negócios da família, preferindo viajar pelo mundo como fotógrafo. Seu relacionamento com o vovô Patrick era complicado, marcado por discussões periódicas sobre responsabilidade e legado. Pontualmente às 10 horas, o Sr. Thompson entrou, acompanhado de seu associado Júnior, que carregava várias pastas e um envelope lacrado. A sala ficou em silêncio enquanto o Sr. Thompson ocupava seu lugar à cabeceira da mesa. Obrigado a todos por terem vindo hoje, começou ele solenemente. Patrick Thompson não foi apenas meu cliente, mas meu querido amigo por mais de 40 anos. Ele refletiu muito sobre seus últimos desejos, que agora compartilharei com vocês. Ele abriu a pasta principal e começou a ler a linguagem jurídica formal do testamento. As partes iniciais eram padronizadas, tratando de itens pessoais menores e doações de caridade. Vários membros da família receberam itens específicos de valor sentimental, a coleção de livros raros do avô para um primo que compartilhava seu amor pela literatura, seu carro antigo para o tio James e sua coleção de arte para vários museus. Em seguida, veio a parte substancial do patrimônio. Em relação a Thompson Investments e a maior parte dos meus ativos financeiros, leu o Sr. Thompson, deixo 60% da propriedade da empresa e a quantia de 15 milhões de dólares para meu filho, William Thompson. Meu pai assentiu, sem demonstrar surpresa. Isso era basicamente o que todos esperavam. O avô Patrick havia construído a Thompson Investments do zero, e meu pai trabalhou lá durante toda a sua carreira, embora nunca tenha demonstrado o mesmo espírito inovador que seu pai. O Sr. Thompson continuou, alocando porcentagens menores da empresa e doações em dinheiro a vários executivos que haviam sido leais ao vovô Patrick por décadas. Meu pai colocou a mão no braço dela para contê-la, mas seu próprio rosto estava rígido de raiva. Edward, este codicilo, quando foi adicionado? Acho o momento suspeito. A saúde do papai estava piorando, e seu julgamento pode ter sido prejudicado. A expressão do Sr. Thompson permaneceu profissional, mas seu olhar endureceu. Este codicilo foi preparado e assinado há 16 meses, quando Patrick gozava de excelente saúde. Foi testemunhado por mim e outros 2 advogados. Posso garantir que sua capacidade mental foi minuciosamente documentada e inquestionável. Ele se virou para se dirigir a toda a sala. Além disso, Patrick previu possíveis desafios. Ele passou por uma avaliação cognitiva completa por um especialista em geriatria no mesmo dia em que este documento foi assinado. Os resultados, que mostraram que ele estava no percentil superior de função cognitiva em sua faixa etária, estão anexados ao codicilo e serão fornecidos ao tribunal caso alguém decida contestar essas disposições. O rosto do meu pai empalideceu. O Sr. Thompson havia efetivamente fechado qualquer via de contestação legal. Em meio a esse caos, eu me sentia estranhamente calmo. Era como se o vovô Patrick estivesse na sala comigo, com a mão no meu ombro. Eu quase conseguia ouvir sua voz: fique firme, Florence. Você mereceu. Levantei-me da cadeira, atraindo todos os olhares. A sala gradualmente ficou em silêncio. Obrigada, Sr. Thompson, eu disse, com a voz firme apesar do coração acelerado. E obrigada, vovô Patrick, onde quer que esteja agora. Sua fé em mim mudou minha vida muito antes de hoje, e prometo honrar essa fé daqui para frente. Virei-me para encarar meus pais e minha irmã. Nunca pedi tratamento especial. Trabalhei para pagar a faculdade enquanto Amanda tinha tudo pago. Apresentei uma ideia de negócio legítima para você, apenas para ser rejeitada e menosprezada, enquanto você comprava um apartamento de 2 milhões de dólares para Amanda e investia na marca dela sem questionar. Amanda teve a delicadeza de parecer desconfortável, mas meus pais permaneceram impassíveis. Vovô Patrick viu algo em mim que vocês nunca se deram ao trabalho de ver, continuei. E embora esta herança seja inesperada e mais generosa do que eu poderia imaginar, o que mais valorizo é que ele reconheceu meu valor quando meus próprios pais não conseguiram. Minha mãe começou a interromper, mas levantei a mão. Ainda não terminei. Você me ensinou lições valiosas, embora não as que pretendia. Você me ensinou que a verdadeira força vem de dentro, não da validação externa. Você me ensinou a ser engenhosa e independente, qualidades pelas quais sou grata agora. E você me ensinou que tipo de pessoa eu não quero ser. Peguei minha bolsa e acenei para o Sr. Thompson. Entrarei em contato para cuidar da papelada necessária.
Por enquanto, acho que todos nós precisamos de um tempo para processar isso. Enquanto eu caminhava em direção à porta, meu pai recuperou a voz. Florence, não se precipite. Devemos discutir como lidar com isso em família. Talvez possamos fazer um acordo diferente. Virei-me brevemente. Não há nada para discutir. O vovô Patrick deixou claro seus desejos, e pretendo honrá-los. Saí da sala de cabeça erguida, com a voz raivosa da minha mãe ecoando atrás de mim, exigindo que alguém fizesse algo a respeito daquela farsa. Mas não havia nada que alguém pudesse fazer. O vovô Patrick havia garantido que seu último presente para mim fosse a prova de balas, assim como todos os conselhos de negócios que ele me dera ao longo dos anos. As portas do elevador se fecharam atrás de mim, finalmente abafando a comoção na sala de conferências. Enquanto descia para o saguão, a realidade do que acabará de acontecer começou a me fazer sentir. 10 milhões de dólares, 30% de participação na Thompson Investments foi uma mudança de vida que eu ainda não conseguia compreender completamente. No silêncio do elevador, lembrei-me das palavras do vovô Patrick, anos atrás: Florence, nos negócios e na vida, o timing é tudo. Às vezes, é preciso resistir à tempestade antes de ver o arco-íris. A tempestade certamente tinha sido feroz, anos sendo ignorada, subestimada e tratada como menos merecedora do que minha irmã. Mas o vovô Patrick estava observando, avaliando e planejando o tempo todo. Quando cheguei ao saguão, a assistente do Sr. Thompson estava me esperando, tendo descido as escadas. Senhorita Thompson, disse ela calmamente, o Sr. Thompson me pediu para lhe entregar isto. Ela me entregou um envelope lacrado. Ele disse que talvez você queira ler em particular. Agradeci e encontrei um canto tranquilo no átrio do prédio, cercado por plantas exuberantes que me davam uma sensação de privacidade. Com dedos trêmulos, abri o envelope e encontrei uma carta escrita à mão pelo vovô Patrick. Minha querida Florence, começava com sua caligrafia característica. Se você está lendo isto, então Edward lhe revelou meu último presente, e eu não estou mais aqui para ver sua reação. Gostaria de estar, mas saiba que consigo imaginar seu rosto perfeitamente, aquela mistura de surpresa e determinação que sempre foi unicamente sua. Quero que saiba que esta decisão não foi tomada de ânimo leve ou às pressas. Vi você crescer de uma criança atenciosa para uma jovem extraordinária. Vi sua inteligência, sua ética de trabalho e, principalmente, sua integridade, mesmo diante de tratamento injusto. William e Caroline nunca apreciaram plenamente seu potencial, talvez porque isso faça lembrar demais de suas próprias limitações. Ele herdou minha empresa, mas nunca meu espírito empreendedor. Isso pulou uma geração e caiu diretamente sobre você. A confiança que estabeleci em você não é meramente um presente financeiro. É um investimento na pessoa que acredito que você se tornará. Use-a com sabedoria. Construa algo significativo. E lembre-se de que a verdadeira riqueza não é medida em dólares, mas em impacto e propósito. Quanto à sua participação na Thompson Investments, espero que aceite o cargo no conselho. A empresa precisa da sua nova perspectiva e espírito analítico. Mas se escolher outro caminho, é seu direito. As ações são suas sem condições. Meu único pedido é este: viva com ousadia, Florence. Não deixe que o ressentimento pelas injustiças do passado ofusque sua luz. Você tem tudo o que precisa para criar uma vida e um legado extraordinários. Com todo o meu amor e confiança, vovô Patrick. PS. Pergunte ao Edward sobre o projeto Fênix quando estiver pronto. Ele tem os detalhes. Lágrimas turvaram minha visão quando terminei de ler. Mesmo do além-túmulo, o vovô Patrick estava me guiando, acreditando em mim, me libertando para traçar meu próprio caminho. Eu ainda estava sentado lá, com a carta na mão, quando o elevador abriu e meus pais invadiram o saguão, Amanda os seguindo. Minha mãe me viu primeiro e veio direto em minha direção, com o rosto contorcido de fúria. Isso é absolutamente inaceitável, sibilou ela, consciente do espaço público, mas incapaz de conter a raiva. Você manipulou Patrick por anos, conquistando suas boas graças enquanto o resto de nós, na verdade, tocávamos conta da família e dos negócios. Meu pai se juntou a ela, com a voz baixa, mas intensa. Florence, esta situação é insustentável. Você não tem experiência com a empresa. Sua presença no conselho seria perturbadora e inapropriada.
Esperamos que você transfira suas ações para serem administradas pelo fundo familiar. Levantei-me e guardei a carta do vovô em segurança na minha bolsa. Isso não vai acontecer. Seja razoável, insistiu meu pai. O que você sabe sobre administrar uma empresa desse porte? Você nunca trabalhou no setor. Era quase risível a preocupação repentina dele com minhas qualificações, quando ele nunca havia demonstrado interesse em minha formação ou aptidão para negócios. O vovô Patrick não concordou com a sua avaliação, eu disse calmamente. Ele passou anos me ensinando sobre investimentos, análise de mercado e planejamento estratégico. Ele viu em mim um potencial que você se recusou a ver. Isso é ridículo, interrompeu Amanda, finalmente recuperando a voz. Eu era a única que passava tempo com a família, participava de eventos, nos representava socialmente. Você estava sempre fora, com seus pequenos projetos empresariais ou com aqueles seus amigos de classe média. Não é justo que você ganhe mais do que eu. Olhei para minha irmã, olhei para ela de verdade, talvez pela primeira vez, vendo-a com clareza. Por trás de sua beleza e confiança, havia insegurança e medo. Ela fora criada acreditando que seu valor vinha de validação e status externos, nunca incentivada a desenvolver suas próprias habilidades ou identidade à parte das expectativas dos nossos pais. Não se trata de justiça, Amanda, eu disse gentilmente. Trata-se do direito do vovô Patrick de distribuir seus bens como bem entendesse. Ele ganhou cada centavo de sua fortuna. Era dele para dar. Vamos lutar contra isso na justiça, ameaçou minha mãe. Vamos provar que ele foi indevidamente influenciado. O Sr. Thompson, que surgira silenciosamente atrás deles, pigarreou. Eu desaconselho veementemente esse tipo de atitude, Sra. Thompson. Como mencionei, Patrick tomou precauções extraordinárias para documentar sua capacidade mental. Além disso, ele gravou vários depoimentos em vídeo explicando seu raciocínio, que só seriam divulgados caso seus desejos fossem contestados. Duvido que essas gravações lançassem uma luz favorável à dinâmica familiar se fossem tornadas públicas. Meu pai empalideceu. Se havia uma coisa que a família Thompson valorizava mais do que dinheiro, era a imagem pública. Você planejou isso com ele, acusou meu pai, virando-se para o Sr. Thompson. Você o encorajou a ignorar a estrutura tradicional de herança familiar. Eu apenas executei os desejos do meu cliente, respondeu o Sr. Thompson friamente. Patrick estava sensato e com firme convicção. O assunto está legalmente resolvido, a menos que você queira travar uma batalha judicial muito pública e muito confusa, que você quase certamente perderia. Um silêncio tenso tomou conta do nosso grupo. O rosto da minha mãe estava vermelho de raiva, o do meu pai, pálido de choque, e Amanda parecia prestes a chorar. Finalmente, falei, eu nunca busquei essa herança. Eu teria me contentado com nada além da orientação e da fé do vovô Patrick em mim. Mas agora que ele me confiou essa responsabilidade, pretendo honrá-la. Endireitei os ombros, canalizando a confiança que o vovô Patrick sempre vira em mim. Assumirei meu cargo no conselho e usarei meu fundo para financiar a empresa de tecnologia financeira que Lauren e eu estamos desenvolvendo, a mesma que você descartou como um projeto estudantil. A expressão do meu pai mudou de raiva para calculista. Florence, talvez tenhamos nos precipitado. Sua ideia de aplicativo, talvez tenha mais mérito do que pensávamos inicialmente. Poderíamos discutir a possibilidade de incorporá-la ao portfólio da Thompson Investments. Tarde demais, eu disse, não de forma rude, mas firme. Lauren e eu o desenvolveremos independentemente. Se der certo, talvez a Thompson Investments possa se interessar por uma parceria, mas essa seria uma decisão comercial tomada em pé de igualdade. Minha mãe, vendo a situação escapar do seu controle, mudou de tática. Florence, querida, as famílias devem se unir. Essa tensão não é o que seu avô gostaria. Ele valorizava a união familiar acima de tudo. Foi uma tentativa tão transparente de manipulação que quase ri. Na verdade, ele valorizava a integridade, o trabalho duro e o reconhecimento do verdadeiro potencial. Foi isso que ele me ensinou. Olhei para o relógio e peguei minha bolsa. Tenho uma reunião. Sr. Thompson, entro em contato amanhã para começar a papelada necessária. Mãe, pai, Amanda, acho que todos nós precisamos de um tempo para processar os acontecimentos de hoje. Podemos conversar novamente quando as emoções não estiverem tão à flor da pele.
Enquanto eu me afastava, Amanda me chamou, com a voz mais grave que eu já tinha ouvido. Florence, espere. O que acontece agora conosco como irmãs? Parei e me virei. Naquele momento, senti uma onda surpreendente de compaixão pela minha irmã. Ela havia sido tão moldada pelas atitudes dos nossos pais quanto eu, só que de maneiras diferentes. Não sei, Amanda, respondi honestamente. Isso cabe a nós descobrirmos, mas estou disposta a tentar se você estiver. Deixei-os parados no saguão, meus passos mais leves do que nunca. Lá fora, o ar outonal estava fresco e límpido. Pela primeira vez na vida, senti-me verdadeiramente livre para traçar meu próprio caminho, apoiado tanto pelos recursos financeiros quanto pela confiança que o vovô Patrick havia me garantido. Meu celular vibrou com uma mensagem da Lauren. Como foi? Sorri e respondi: você não vai acreditar. Nossos problemas financeiros acabaram. Encontre-me no escritório o mais rápido possível. Então, chamei um táxi, pronta para começar o próximo capítulo da minha vida do meu jeito. 2 anos se passaram num piscar de olhos. Com o capital do fundo do vovô Patrick, Lauren e eu transformamos nossa startup em dificuldades em uma próspera empresa de tecnologia financeira. Demos a ela o nome Phoenix Financial, uma referência tanto aos novos começos quanto ao misterioso projeto Fênix, que o Sr. Thompson mais tarde revelou ser o codinome do vovô Patrick para sua orientação secreta e investimento no meu futuro. Nosso aplicativo, projetado para ajudar estudantes universitários e recém-formados a desenvolver educação financeira e começar a investir, mesmo com pequenas quantias de dinheiro, rapidamente ganhou força. Expandimos nossa equipe de apenas 2 para 30 funcionários, trabalhando em nossos escritórios no centro de Boston, não muito longe da sede da Thompson Investments. A jornada não foi isenta de desafios. Houve contratempos técnicos, erros de contratação e momentos de dúvida. Mas, a cada obstáculo, eu ouvi a voz do vovô Patrick em minha mente, incentivando a perseverança e o pensamento estratégico. Suas lições, transmitidas ao longo daquelas muitas tardes em seu escritório, tornaram-se a base do meu estilo de liderança. Uma das minhas maiores conquistas foi a criação do Fundo de Bolsas de Estudo Patrick Thompson, que oferecia apoio financeiro a estudantes de origens carentes que demonstrassem potencial empreendedor. Não apenas lhes demos dinheiro, criamos um programa de mentoria, conectando-os a líderes empresariais de sucesso que poderiam orientá-los, como o vovô Patrick havia me orientado. Enquanto a Phoenix Financial prosperava, eu também levava minhas responsabilidades na Thompson Investments a sério. No início, as reuniões do conselho eram tensas, com meu pai mal reconhecendo minha presença e outros membros do conselho céticos em relação às minhas contribuições. Mas, gradualmente, à medida que minhas perguntas informadas e insights estratégicos se mostraram valiosos, as atitudes começaram a mudar. Minha jornada de cura foi mais complicada do que meu sucesso profissional poderia sugerir. Os anos em que fui ignorada e desvalorizada pela minha própria família deixaram cicatrizes emocionais que não foram facilmente apagadas por ganhos financeiros ou conquistas profissionais. Nos meses seguintes à leitura do testamento, experimentei ondas de raiva, ressentimento e até culpa. Porque eu havia sido escolhida enquanto Amanda ficou com menos. Embora 6,5 milhões de dólares não fossem uma ninharia, Amanda lutou contra a rejeição percebida por nosso avô, especialmente porque sua marca de moda estava fracassando sem a perspicácia empresarial para se sustentar. Procurei terapia, algo que minha família consideraria vergonhosamente fraco, e descobri que foi inestimável para processar minhas emoções complexas. Meu terapeuta me ajudou a entender que o sucesso era a melhor resposta aos maus-tratos do passado, mas também que o perdão era um presente que eu me dei, não algo que minha família havia conquistado. Lauren permaneceu meu porto seguro durante todo esse período de transformação, assim como sua família, que comemorou cada marco da Phoenix Financial como se eu fosse sua filha. Encontrei família nas conexões que escolhi, e não naquelas em que nasci. A marca de moda de Amanda faliu em 18 meses, apesar da injeção inicial de capital dos nossos pais. Sem um plano de negócio sólido ou uma ética de trabalho genuína, o empreendimento estava fadado ao fracasso desde o início. Ela havia sido ensinada a esperar o sucesso sem compreender o esforço necessário para alcançá-lo. Quando recebi a notícia do fracasso do seu negócio, senti uma inesperada sensação de tristeza, em vez de vingança. Amanda era tão produto da educação falha dos nossos pais quanto eu, apenas moldada de forma diferente pela indulgência excessiva deles, e não pela negligência.
Entrei em contato com ela, oferecendo não um resgate financeiro, mas algo talvez mais valioso, um feedback honesto sobre o que havia dado errado e sugestões de como ela poderia reconstruir a situação com uma abordagem mais sustentável. Para minha surpresa, depois que a atitude defensiva inicial passou, ela me ouviu. Nosso relacionamento jamais seria próximo, mas estabelecemos uma paz provisória, encontrando-nos ocasionalmente para um café e compartilhando com cautela partes de nossas vidas que antes estavam isoladas. Meus pais eram uma história diferente. A humilhação pública da leitura do testamento do vovô Patrick ferira profundamente o orgulho deles. Minha mãe mal conseguia me olhar sem que o ressentimento lhe marcasse o rosto. Meu pai oscilava entre a formalidade fria nas reuniões do conselho e tentativas desajeitadas de reaproximação quando o desempenho da empresa era particularmente bom. Mantive a cortesia profissional, mas mantive distância emocional. Algumas feridas eram profundas demais para uma cura fácil, e eu havia aprendido a proteger meu bem-estar em primeiro lugar. A mudança mais profunda, no entanto, ocorreu dentro de mim. Eu não buscava mais validação daqueles que a negavam consistentemente. Reconheci meu valor, independentemente do reconhecimento alheio, assim como o vovô Patrick tentará me ensinar tantos anos atrás. 3 anos após o falecimento do vovô Patrick, eu estava em uma prestigiosa festa beneficente em Boston. A Phoenix Financial havia se tornado bem-sucedida o suficiente para ser patrocinadora, e eu estava lá representando nossa empresa. Enquanto circulava pela multidão, avistei meus pais do outro lado da sala, ainda um casal poderoso e impressionante, apesar de já estarem na casa dos 60 anos. Nossos olhares se encontraram brevemente, e eu assenti educadamente antes de continuar minha conversa com um jovem empreendedor que me lembrou de mim mesmo alguns anos antes. Não houve drama, nem confronto, apenas o reconhecimento silencioso de que agora nos movíamos nos mesmos círculos como iguais, e não como favorecidos e esquecidos. Mais tarde naquela noite, o organizador do evento me pediu para dizer algumas palavras sobre o compromisso da nossa empresa com a educação financeira para comunidades carentes. Enquanto eu estava no pódio, avistei meus pais observando da mesa deles, a expressão indecifrável do meu pai, os lábios da minha mãe comprimidos numa linha fina. A verdadeira riqueza, eu disse à multidão reunida, não é medida pelo saldo das suas contas. É medida pelas vidas que vocês tocam, pelas oportunidades que vocês criam para os outros e pelo legado de mudança positiva que vocês deixam para trás. Essa é uma lição que aprendi com meu avô e que norteia tudo o que fazemos na Phoenix Financial. Não olhei mais para meus pais durante meu discurso. Mas, ao descer do palco, senti uma profunda sensação de paz. Eu havia construído algo significativo a partir da base que o vovô Patrick me proporcionou. Encontrei minha própria família em amigos, colegas e mentores que me valorizavam exatamente por quem eu era. E aprendi que, às vezes, as pessoas que mais deveriam te amar são incapazes de enxergar seu verdadeiro valor. Mas isso não diminui seu valor nem um pouco. No fim de semana seguinte, visitei o túmulo do vovô Patrick, levando um buquê de suas hortênsias azuis favoritas. As folhas de outono estalavam sob meus pés enquanto eu caminhava pelo cemitério até seu local de descanso final, um digno monumento de granito, condizente com seu status, mas de alguma forma incapaz de capturar seu calor e sabedoria. Sentei-me no pequeno banco ali perto e falei com ele como se estivesse sentado ao meu lado, contando-lhe sobre as últimas conquistas da Phoenix Financial, as histórias de sucesso dos bolsistas e a cura gradual do meu próprio coração. Você estava certo sobre tantas coisas, vovô, disse suavemente para o ar tranquilo, especialmente sobre o momento certo e sobre como o verdadeiro talento às vezes precisa se desenvolver longe dos holofotes. Você me deu mais do que dinheiro ou ações da empresa. Você me deu confiança nas minhas próprias habilidades e coragem para trilhar meu próprio caminho. Sou eternamente grato por isso. Enquanto colocava as flores em sua lápide, acrescentei, e você estava certo sobre mais uma coisa: viver bem de verdade é a melhor resposta para aqueles que o subestimam. Uma brisa suave agitava as árvores acima, e eu sorri, sentindo sua presença naquele momento de paz. A verdade que eu havia aprendido a aceitar era que a família nem sempre é definida pelo sangue. Às vezes, ela está presente naqueles que acreditam em nós quando os outros não, que celebram nosso sucesso sem inveja e que nos amam exatamente por quem somos, e não por quem gostariam que fossemos. O vovô Patrick me deu os meios financeiros para ter sucesso. Mas, mais importante, ele me mostrou meu próprio valor muito antes de qualquer outra pessoa. Essa foi a verdadeira herança que mudou minha vida e a que eu estava comprometido a transmitir a outros que, como eu,
poderiam nunca descobrir todo o seu potencial. Você já foi subestimado por pessoas que deveriam ter acreditado mais em você? Como você provou seu valor não para elas, mas para si mesmo? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para mais histórias reais de resiliência e crescimento. Lembre-se, às vezes, as pessoas mais próximas não conseguem enxergar nosso potencial, mas isso não o torna menos real ou valioso. Obrigada por ouvir e, até a próxima, acredite em si mesmo, mesmo quando os outros não acreditam.